Olá, tudo bem com você? Mais um dia aqui para a gente conversar sobre saúde mental, certo? O nosso papo hoje vai ser com a escritora, ganhadora do Prêmio Saramago, filósofa e mãe, André do Alfego, certo? Vamos falar sobre a obra dela, os livros. Vamos falar também sobre o que ela pensa do momento pelo qual estamos passando agora. Espero que vocês curtam a nossa conversa. Compartilhem o vídeo para que outras pessoas que tenham interesse possam assistir também, certo? Façam seus comentários, façam suas perguntas, fiquem à vontade. Mas o que? Se a live cair, a gente volta, nunca se sabe. E se travar para você, sai, volta, porque isso costuma acontecer, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, tá bom o áudio? Se vocês puderem dar esse retorno, eu agradeço. Tá tudo. E aí, André, tudo bem? Olha, quem tá por aqui, Le France. Então, eu vou chamar a Andréia para a gente poder conversar e a gente pode iniciar a nossa conversa. Tá me ouvindo? Já, sim, estou te ouvindo. E estou te vendo. Aê, E aí, tudo bem? tudo bem. Eu já Muito fiz live no obrigado por aceitar o Instagram. convite. Ah, é? Nunca tinha Imagine. feito aqui? Incrível o teu convite. Esse projeto é incrível sobre saúde mental do ponto de vista de diversos lugares, né? Incrível. A ideia é essa, né? É desmistificar, né? Desarmar um pouco esses estigmas esses preconceitos em torno de saúde mental, achando que saúde mental, a gente só fala disso quando está surtando, a gente só fala disso quando tem que ir ao psicólogo, a gente só fala disso quando está falando de meditação ou quando tem algum assunto correlato à área da saúde. Não, literatura, arte, muita coisa fala de saúde mental, né? Então a ideia com esses convidados é isso, a gente conversar sobre formas de cuidar da saúde mental. E que bom que você aceitou, fico muito feliz. Claro, claro. Mas eu estava dizendo, né? Eu já fiz algumas lives por Instagram e no Facebook. Parece que você está num palco maior. Não sei explicar. Tem um É meio janelão. doido. É, Muda um quando, pouco o formato, né? muda. Quando eu era menino, eu tava pensando nisso, né? Eu brincava pegava uma caixa de papelão, recortava e fingia que tava na TV, sabe? E eu tenho me sentindo mais ou menos assim, recortando a caixa de papelão e fingindo que tô na TV. Acho que É, tem um mas a pouco gente disso. tá. Sabe chroma key, que é aquele fundo verde, que é um tom de verde que as pessoas Aham, recortam o sim. fundo, uma pessoa grava uma cena qualquer ali, fingindo que está, sei lá, descendo um elevador, Aham. e aquele fundo verde é recortado e passa para outra coisa. Eu acho que a quarentena a gente está vivendo no chroma key. A É. mente está fingindo que está pegando elevador, a mente está fingindo que Exatamente. está atravessando a rua, É. fingindo, porque eu acho que é tanto desejo de fazer isso que você Aham. finge, né? Eu me sinto me freando a todo momento. Eu acho que é por isso, então, fundamental que a gente faz sobre saúde mental agora, né? Porque até quando a gente vai continuar lidando bem com o chroma key, né? Eu acho que a gente vai dar uma rasgada no chroma key, a gente vai chutar a porta do estúdio, meu filho, sabe? André, para Quer começar, dizer, isso já está fala. acontecendo, né? Já Isso está já está acontecendo. acontecendo. As pessoas já É, estão rasgando o chroma key. exato. Não... Exato. Para começar, eu gosto sempre de usar um clichê, assim, coisa meio de divã, né? Fale sobre você. Só para as pessoas se situarem, se é que alguém precisa, né? Eu sou André Del Fuego, tenho 45 anos, sou escritora, sou casada, tenho um filho de 8 anos. Estudo, sou formada em filosofia, agora estou fazendo um mestrado, uma aproximação da obra Lavoura Arcaica do Radon Nassar com a filosofia do Maurice Merleau-Ponty. Dou aulas, dou oficinas de escrita literária há 10 anos.
Uhum. E é uma das coisas que mais tenho prazer. Eu tenho prazer em dar oficina e prazer em escrever. E ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, eu entendi um pouco melhor o que eu estava fazendo dentro de uma oficina literária, sabe? Isso foi ficando cada vez mais rico, entender um lugar como mediadora de um processo, em que o julgamento não é sobre o meu gosto literário, né? Nunca foi, né? Nesse caso, é uma mediação mesmo, é uma troca de... Eu gosto de chamar isso de uma transfusão de coragem, Legal. porque num grupo em que as pessoas se encontram e depois elas começam a escrever, muitas vezes pela primeira vez, e mesmo quem já está muito experiente nisso sabe o nível de exposição que é um texto, né? E dividir isso com pessoas que a princípio não se conhecem, né? E é impressionante a cumplicidade que vai acontecendo lá assim, no terceiro encontro as pessoas já estão cúmplices, sabe? Porque há ali, ela sabendo ou não, uma troca de segredos, né? Sim, Ela não sim. sabe, mas ela está fazendo uma confissão braba ali. Uhum. É um parto coletivo, né? É, Tem um é. pouco disso também, dessa experiência. E as suas oficinas são bem imersivas, né? Assim, não só do ponto. Eu vi algumas que tem uma coisa de retiro, umas coisas assim, não Eu tem? fiz uma que foi no Retiro mesmo, foi no Hotel Fazenda, a 1 hora Ah. de São Paulo. Devo repetir quando? Um dia em 2036. Porque, como disse alguém, imagine, né? Essa não é a primeira pandemia, né? Não Virão é? outras e... Enfim, mas isso vai passar. Em 2036 já deve ter passado essa e tal. É Mas engraçado que essa experiência é a nossa régua, né? É muito louco isso. Não tem como fugir dessa régua. é, é. Mas ela é imersiva, de um certo, literalmente mesmo, imersiva, mesmo não indo para um hotel fazenda. Não, Eu sim. gosto de trabalhar com gatilhos de escrita, com disparadores, né? Com elementos que disparam o texto e tem elementos também que servem como seta do texto. Às vezes você precisa de alguma coisa que dê um arranque, não necessariamente ficar preso a esse arranque, mas depois algo que possa orientar para o destino do personagem, para coisas menores do que o destino do personagem, como para o contorno de um cenário em que aquele personagem vive, aspectos psicológicos daquele personagem. Às vezes uma foto te diz qual é a pessoa ideal para a expressão daquela história, se em primeira, se em terceira. E gosto de mudar fazer choque de disparadores para que os participantes tenham uma ideia de como o próprio texto se comporta, sabe, com disparadores distintos. E é muito interessante, eu vejo, para mim, é uma pesquisa de criação. A cada curso que dou de escrita criativa, para mim, é um campo de pesquisa, de como se dá Então o processo não é um criativo. processo que para você também, né? O seu próprio processo de criação você acaba revendo, né? Absolutamente, absolutamente. Eu fiquei 5 anos com um texto que ainda não resolvi ele e tal, mas no meio disso não, foi no final do ano passado, eu deixei ele de lado e comecei um outro, mudando o meu próprio gatilho de escrita. Sabe quando você se dá Olha. conta de que você, casa de ferreiro, espeta de pau? O meu era de plástico, sabe? Veio das miniaturas de plástico. O meu, o meu estava assim de papelão. E daí eu parti para um mergulho e um outro jeito de escrever, como eu estava fazendo com esse, que era um esquema cheio de escaletas, dominando o processo desde o início, sabe? Um domínio do que se vai fazer antes mesmo de se fazer. E aí eu resolvi partir para um texto em que fazia muito tempo que eu não fazia, que era saber... Não chega a ser um fluxo de consciência, não é bem isso, não. Mas, porque já era um pensamento bastante editado, sabe? Pensamento já bem editado. Sim.
já formatado, editado para uma voz ali que surgiu de uma personagem. Uhum. E daí eu tinha 8 páginas de rabisco desse texto e eu me propus a em um mês escrever liberar aquilo ali sem saber para onde é que eu estava indo. E uma experiência incrível, e é um texto que com certeza sai antes da experiência anterior. E descobrindo a cada palavra, né? Aquele exercício de descobrir a cada frase. Exercício de o personagem conversar com você mesmo. E eu adoro que eu tenha tido na vida a experiência religiosa de ter trabalhado no Centro Espírita Kardecista. Trabalhei durante 5 anos. Então, assim, que era basicamente um trabalho de iniciação em que você, ao ouvir vozes, ou pressentir o que quer que você entenda disso, você faz uma escolha pela melhor. E você traduz também aquilo. Então, tem uma instância que é de vigília, que nunca está ali, então você nunca... Não tem uma coisa de incorporação ou de entrar em catarse ou sair de si, mas de uma vigília que escolhe e que coloca o tom naquela comunicação. E para mim, essa experiência me deixou muito claro que literatura não baixa ninguém para escrever, sabe? Tem uma conversa com o Rufato que ele falou: você ouve a voz, né? Seja que está dando o tom da história, e o segredo é não forçar a mão para se impor sobre ela, mas ao mesmo tempo você não pode deixar ela totalmente solta, porque tem uma parte que é a técnica, que é o seu trabalho. Então é sempre esse equilíbrio entre não forçar demais para que ela não se cale, mas também saber que tem ali o seu movimento que é necessário para que ela possa dizer alguma coisa. Ele falou uma vez sobre o processo dele. Tá ouvindo? É o meu, né? Não sei o que é. Acho que é o meu. Peraí. Foi? Deixa eu ver aqui. Agora foi, né? Peraí que é o meu. Vou Tá. arrumar aqui. Foi, pronto. Programa ao vivo, né, Faustão? É assim, quem sabe faz ao vivo. Técnicas, quem isso. Sabe faz ao vivo. Mas grande Rufato, concordo plenamente com isso. E acho que tem... E aí você vai dizer assim, mas de onde é que vem essas vozes, né? Aí, de onde vem? Aí eu acho que isso me ajudou a entender o próprio Maurice Merleau-Ponty, a filosofia. Vem da percepção, e a percepção, ela capta um bloco da vivência, por exemplo, eu estou na minha sala, certo? E aí aqui eu estou olhando para o celular, que está gerando a minha imagem para vocês aí. Só que atrás do meu computador tem uma janela e eu tenho objetos em volta. A minha percepção está pegando isso tudo como um bloco, mas o meu foco de atenção racional está exatamente nessa câmera. Na hora, isso tudo é um inconsciente óptico, digamos assim. Quando você vai escrever, você mobiliza tudo isso. Então, você mobiliza também vozes, gestos, e, enfim, da própria vida, né? Então, o que é misterioso mesmo é como o nosso corpo é essa antena aberta. Integral. Do começo ao fim da antena, entende? Não é uma pontinha da antena, a antena inteira está aberta. A ilusão de que a gente só capta as coisas através dos sentidos, né? É uma grande ilusão essa ideia de que a gente só capta pelos sentidos. A gente capta integralmente. Né? E não é só para o escritor, exatamente. Não, isso é nossa condição. A única coisa, e até o Merleau-Ponty, ele faz um trabalho em cima do estilo, ele pega o exemplo do Cézanne, por exemplo, da forma como ele pintava, porque o artista deixa mais claro, dá uma esclarecida, não que ele pense nisso, o seu trabalho esclarece esse funcionamento da percepção. Genial. Assim, e eu acho que vai aí, porque da minha experiência pessoal, por exemplo, dessa ouvir vozes, certo? Não tem nada a ver com esse processo de escrita, apesar não é a palavra certa para o que eu quero dizer, mas eu acho que a escrita também, ela tem
Existe um estado de escrita, que é uma concentração muito qualificada, não é qualquer concentração a da escrita. Sim. Principalmente se você tem horas de voo nisso, né? Se Uhum. você fica nessa... Se você tem o costume, por exemplo, de escrever 3, 4 horas diariamente, você sabe que não é o mesmo estado em que você está, por exemplo, no trajeto de uma viagem, né? Uhum. Ou mesmo quando está lendo também é uma outra experiência e tal, mas a escrita, ela requer algumas... Ao mesmo tempo que alguma coisa assenta para você fazer uma adesão àquele momento e àquele papel, àquele lugar, e outra que se mobiliza, que flutua, que são todas essas coisas que virão, né? Que dá as imagens que te vêm, pessoas, gestos, né? Então ela tem alguma coisa se assenta para outra levitar, né? Uhum. Que eu acho que é E o que dá, só para terminar, que eu acho que é o que dá aquela sensação de que a gente tem quando escreve, que é de onde eu que tirei isso? é. Né? Ou Que é você quando você pega se um torna texto e fala, leitor nossa, foi eu que de escrevi si, isso? e que é o grande prazer da escrita. Não é nem que seja bom, fala, nossa, que coisa linda, não é É, isso, mas é pelo fato de é. ser estrangeiro a você, Isso. Uhum. né? Uhum, exatamente. Tem um psicólogo, James Hillman, que ele fala, né? Ele é um pós-junguiano, e ele fala dessa ideia de que nossa mente, na verdade, né, nossa psique, o que o Freud já traz isso, né? Não é uma entidade unitária, é coletiva, né? Ele fala, é um panteão. Nós não temos uma mente monoteísta, nós temos uma mente politeísta, né? Várias entidades habitam em diálogo o tempo todo e, e ele fala muito da necessidade de se colocar para ouvir essas vozes, né? Porque muitas delas, às vezes, têm para ensinar coisas que outras que você escuta sempre, principalmente a do eu, você só escuta a do eu, né? O eu é o único que pode falar, mas quando você escuta essas outras vozes, você acaba tendo insights, desenvolvendo sua criatividade. Mas para isso tem que parar para ouvir, né? Eu acho que tem uma suspensão. Uhum. Você tem que suspender um pouco o mundo, sabe? E assim, você suspende o mundo não para entrar numa subjetividade infinita, no interior de si. Eu acho que Uhum. é meio, parece contraditório, mas uma suspensão do mundo para cair no mundo que você absorveu até aqui, né? Que está em você, né? As experiências da vida, né? Exato. Vou E dar. eu acho que nesse momento as pessoas estão com dificuldade porque algumas nunca se colocaram para se ouvir, para ouvir esses conteúdos, né? E de repente elas foram colocadas né? Para ouvir esse material. Eu acho que o isolamento deve estar proporcionando isso de um jeito radical e interminável enquanto dura, né? Que estar ouvindo o outro, né? Quem não está fazendo isolamento sozinho, está com o marido, está com a mãe, ou está com os filhos, está ouvindo, querendo ou não, né? Porque as Exatamente, pessoas... exatamente. A gente tem que ouvir pronto. Eu tava, tá aqui os livros da Andréia, aqui as miniaturas. E ontem eu descobri que os meus Malaquias não estão autografados. Opa! E ó, nas miniaturas você cria a burocracia pré-sonho, né? Esse mundo burocrático, é, onde os oneiros dão ideias para os sonhos que as pessoas podem ter a partir das miniaturas. E essa coisa da burocracia é interessante porque nesse momento eu acho que a gente está vivendo o auge da burocracia, né? Eu não aguento mais ter que trocar de roupa toda vez que, né, você vai sair, tem que trocar de roupa e trocar e se limpar, e você tem que lavar. Eu não aguento mais lavar 24 ovos toda vez que eu compro. A gente está no limite da burocracia, né? E você fala numa entrevista que a burocracia é mato mágico. A magia morreu de vez agora, André? Não, Tá. não, não mesmo.
Não mesmo. Inclusive, numa hora dessa que você fala, e aí, entende? É aquele momento da imaginação e não da fantasia, né? Que fantasia substitui a realidade de alguma Uhum, maneira, né? uhum. Mas a imaginação, ela é esse mecanismo que vai te fazer construir um horizonte, ainda que ele não seja visível, né? Uma ideia disso, né? Então, por exemplo, eu vou lavar os 24 ovos, mas eu tenho, sei lá, em perspectiva, que aquilo pode durar mais do que eu gostaria, mas que aquilo tem um fim. Então, assim, isso para falar de uma coisa mais óbvia, né? Ah, isso Sim, vai sim. acabar. Uhum. Isso não é nem para usando tanta Exatamente. imaginação, você não precisa de muita Aham. imaginação para pensar que vai acabar, não é? Exatamente. É. Mas para as coisas menores. Então, muita gente precisa agora se reinventar. Eu dava cursos, por exemplo, de forma presencial, e agora os cursos eles são de uma forma online. Fico pensando, por exemplo, imaginando que há gatilhos que funcionariam nessa plataforma melhor do que presencial. Tudo isso me exige é, criar soluções. E aí a gente cria milhares de microsoluções todos os dias, né? É, a sustentação da angústia vem em seguida a criatividade, né? Agora, é um cansaço imenso você precisar imaginar o tempo inteiro um horizonte. Sabe aquela coisa sartriana, você acorda e como reconstrói o dia, todos os dias você reconstrói o dia assim que acorda? Nada está dado. E é Você, uma reconstrução integral agora, né? De várias coisas, coisas simples mesmo, né? Tipo, do dia a dia, que se fazia de um jeito, que nem um texto que a gente recebeu da escola, que evitar abraços, né, quando voltar a setembro as aulas, evitar aproximação nos corredores, né, orientar as crianças para isso, que elas não podem emprestar o lápis para o amiguinho. É muito doido isso, né? não vai funcionar, primeiramente, né? Não tem a Não, não menor vai. condição, sabe? É você pedir para a cachoeira, falar para a cachoeira, É. para porque eu estou pedindo, porque é o protocolo da pandemia. Não vai. Uhum. Não vai. Você imagine a quantidade de crianças que não vão conseguir fazer isso, né? E tem É, muita gente preocupada com as crianças que estão presas em casa, eu sou uma delas, eu sou mãe, e agora me preocupa também essa expectativa de uma volta que não é a escola anterior. Tem uma outra camada, tem um outro exato. microtrauma a ser vivido aqui logo mais, Uhum. que é esse de voltar para uma escola que não é a anterior. Uhum. Que você divide as turmas, o seu amigo vai às terças-feiras, você vai às segundas. Também vai acabar, certo? Isso também não é para sempre nem nada, mas vai ser uma vivência forte, né? Eu não sei como os seus filhos reagiram com o isolamento. O Chiquinho teve um momento que ele ficou muito agressivo. Sim, são E é fases. interessante porque você olha assim, tá segurando a onda. Eu mesma, né? Assim, segurando a onda. Teve um dia que eu espanei, teve aí uma semana que eu, assim, uou, assim. É, todo mundo teve seu dia, ou seus dias, né? Não tem como. Teve os seus dias de espanar, né? De Sim, espanar sim, todo mundo. total. Uhum. E aí, claro que a criança também, numa agressividade que eu não conhecia, não era exatamente, foi exatamente com a gente, com os pais, um pouco assim, mas nada, mas com um amigo, sabe? Assim, porque ele continuou com uma vida social, com amigos, jogando online e tal, e com um deles ele se desentendeu assim, nível rompimento mortal. Sei, sei. Eu vi isso acontecer aqui também. Uma loucura, assim, um rompimento violento, assim, sabe? E se xingando, assim, e assim, com ódio dele Ódio. e do amigo. Uhum. Ódio, ódio, Uhum. ódio, ódio. E aí eu me lembro eu falei até com o pediatra, né? Porque assim, são orientações, né? Mas assim, o pediatra sendo uma figura que acompanha, no caso do Chiquinho tem mesmo um pediatra há muitos anos, então conhece a criança do avesso, né? E aí ele até falou, olha, você precisa dar umas saídas com ele, né? Mas eu falei, como que eu vou dar umas saídas com ele, né? Eu falei, claro e tudo, mas como que eu vou dar saídas com ele? E daí eram, assim, dar uma voltinha 2 a 3 vezes por semana, dar uma volta no quarteirão. Chiquinho, depois de 100 dias, eu dei uma volta no quarteirão com ele. Vou dar, mas assim, 2, 3 vezes por semana, assim, eu também, eu não me sinto
Eu vou deixar ser uma criança tensa, né? Andar com a criança na rua tensa, né? Não toca aqui, não faz isso, não faz aquilo outro. Uhum. E ele estranhou demais o que ele viu na rua, porque a última vez que ele estava na rua, ninguém usava máscaras, tudo estava normal. Uhum. E a gente saiu num dia em que o comércio estava todo fechado, ele ficou com vontade de voltar para casa. Olha. Ficou com vontade de voltar para casa. O meu sobrinho também foi assim, teve vontade de voltar para casa. Aí sei de crianças, por exemplo, que choram, sabe, assim, ficam tristes, assim, é uma tristeza mesmo. Uhum. E de pais que promovem encontro das crianças, custe o que custar, né? Acho que tem um pouco de como os adultos aguentam o rojão, né? É a forma como ele vai. Porque, assim, um pai que vai levar uma criança para encontrar um amiguinho, ele próprio está se levando para passear também, né? Sim, exatamente. É uma justificativa para se mover um pouco também, né? Os Malaquias, ó, aqui, meio que um tributo aos antepassados, né? Sim. E aí você já está falando aí como tem sido ser mãe nesses tempos, né? Que tipo de antepassado nós seremos, hein? Olha, antepassados medrosos, gente com medo, gente com o rim fraquinho. Eu digo rim fraquinho, eu digo com o rim fraquinho porque na medicina chinesa medo tem a ver com os rins enfraquecidos e tal, né? Ter muito medo enfraquece os rins e rins enfraquecidos favorecem o medo e tal. Adoro essas simbologias da medicina, essas associações da medicina chinesa, eu acho poéticas. Então, ancestrais não são. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Outro dia, há mais ou menos, há alguns meses, eu fiz aquele teste de DNA ancestral. É um teste que já custou muito, muito, muito caro, e aí, de repente, agora custa R$200, e aí tem uma empresa brasileira que faz também. E eu vi as minhas porcentagens, porque eu sempre soube sou vira-lata, absoluta vira-lata, mas eu queria saber o blend, sabe? De onde, a porcentagem e tal. E lá deu 17% África, né? 10% norte da África e 7% Nigéria, que eu sei de onde vem da parte da minha avó, que a minha avó era negra dos olhos, cabelos lisos, e não se considerava como tal, bem dizer a verdade, mas era, e aí, enfim, dali, Nigéria, e eu fiquei pensando muito nisso, que você está falando de ancestrais, e pensando nesses ancestrais. Então, por exemplo, o que eu acho, o que eu sinto ter dado dos meus ancestrais nigerianos? Ter sobrevivido à viagem de um navio negreiro. Sabe? Você não herda, a gente não herda dos ancestrais apenas as doenças, porque esses testes de DNA, eles te dão também as possíveis doenças que você pode ter. Tendência ao câncer, diabetes, ou seja, tendência... As falhas, né? Herdar as falhas, né? Quais falhas você herdou? E eu acho que a gente, para estar aqui, a gente herdou, cara, muitas defesas. Sim, muitas exatamente. defesas, Exato. muitas defesas. Aliás, E aí, mais do que as falhas, porque as falhas teriam feito que não estivéssemos aqui, né? Exatamente, exatamente. E aí, eu acho que como falha, nós como ancestrais, eu acho que um medo e como proteção, não consigo dar um contorno nisso assim agora, tentar imaginar, porque eu mesmo estou querendo reconhecer qual é a minha proteção. A minha, aqui individualmente, com certeza é um espaço interno de imaginação. Isso desde criança, e a minha profissão, não devo ter chegado nela à toa, no trabalho da escrita criativa, é esse bem-estar em estar comigo, sabe? Eu noto muito que as pessoas que não têm problema com a solidão, que não têm vontade de sair correndo, mas que acham muito boa a própria companhia, né? Fica bem na própria companhia, tem uma relação com a escrita um pouco mais sem tanto embate, né? E, aliás, é uma Acho coisa que que é isso é uma fundamental nesse defesa. momento, né?
algo que é fundamental nesse momento, né? Imagina, você não se dá muito bem com você e tá em casa sozinho, sem poder sair. Imagina a situação, né? E não precisa nem ser nessa situação agora, né? A única pessoa que está sempre com você é você, né? Então, essa ser boa companhia de si mesmo é fundamental para estar no mundo, né? E eu acho que agora no isolamento, por exemplo, eu tenho um quintalzinho aqui que eu ando todos os dias 1 hora, mas eu sou aquele leão, vou dizer leoa, né? A leoa, sabe assim, andando assim de um lado para o outro, assim, Aham, num na zoológico, jaula, indo para um na canto. Agora jaula, você entendemos os bichos do zoológico, né, cara? Andando de um na canto pro outro. jaula. Aliás, você tirou E foto, né? Aquele exercício de fotos tinha o quintal, não tinha? tinha, Aquele basicamente era o exercício. quintal, porque é onde basicamente é onde está E a minha como virou um sanidade, está mundo, no né? E quintal. como ele virou um mundo Mundo, gigantesco, né? Adorei mundo, aquele mundo. exercício de foto. Uma Foi- delícia fotografar. Façam. É uma série de 10 dias, 10 fotos, PB. Claro que você pode fazer colorido, imagina, não tem protocolo. Não vai ser mais essa exato. burocracia que Pelo teremos, amor né? de Deus, né? Mas uma série de 10 dias, se quiser 5, se quiser 20, se quiser a vida toda, se quiser uma, que é É, acordar todos os dias e fazer uma foto de um espaço da isso. casa e compartilhar. Foi uma delícia fazer isso. E coisas Mas aí que. só sobre o Vai leão, lá. o bicho Termina. A andando, leoa andando de um a leoa canto para o andando no outro. zoológico. E aí eu reparei que eu precisava mudar de bicho. Não dá para ser leoa agora, não tem leoa agora, não tem condição de ser leoa agora. Agora é assim, é uma chinchilinha, é uma tartaruguinha, aquela tartaruguinha da feira, sabe? Não, é Aham. verdade, assim, Sim, a sim. tartaruguinha longeva, Aham. tranquila, Que andando sabe que a muito vida devagar, não dura andando 70 devagar, anos. num Aham. outro tempo, assim, bem Aham. tranquilo, entende? Não dá para ser Aham. fazer aderência com outros animais agora sem poder correr pela savana, entende? E os oneiros, o que que eles têm te sugerido? Como tem sido sonhar? Porque é um outro lugar, né, para ir nestas épocas. Então, Aliás, sobre as miniaturas que você falou, eu não sei por que eu mudei completamente não, mas nós de vamos e rumo. voltamos, relaxa. As miniaturas foi um. Eu sempre gosto de. Eu mudo muito de um livro para outro. Praticamente eu poderia criar um outro pseudônimo para ser a autora de As Miniaturas, entendeu? André Delfego escreveu Os Malaquias, depois Verdade. Cássia Lemos escreveu As Miniaturas, e depois Giovanna Mateus vai escrever o próximo, essa coisa toda. E aí, nas miniaturas, foi inspirado num livro que eu li na graduação de filosofia, que é sobre a interpretação de sonhos do Artemidoro de Daudes, um grego do século II. Segundo a professora, teria sido leitura de Freud e tudo mais, o que faz até um sentido. Um livro em que ele escreve para. Ele interpretava sonhos e cobrava por isso. Uhum. Aqueles manuaizinhos de sonho? Pois é, só que é de uma outra. Ele é Sonho com muito macaco, é tal mais coisa. interessante. Porque daí ele Sim, escreve o livro para ensinar o filho a arte da interpretação de sonhos e também entendi, para se entendi. defender dos seus opositores. Aham. E aí o sonho ali, ele aparece como uma coisa já um tanto dada, o resultado dessa interpretação, e já estava lá antes até do sonho. Por quê? Aham. Então, por exemplo, uma mulher viúva sonha com uma cobra, a interpretação é uma coisa. Uma mulher jovem sonha com uma cobra, a interpretação é outra. Então, muito já estava ali, né? Sim, E sim. eu fiquei muito. E os sonhos premonitórios, aquela coisa só é mesmo as pessoas que podem ter esse tipo de sonhos são reis, são figuras que ocupam espaços Ah, entendi. coletivos Aham. de que é necessário uma visão e que alguma coisa faz com que ele possa ter esses sonhos premonitórios. Nós não. É essa coisa miúda, essa coisa miudinha mesmo. Entendi, E entendi. aí eu imaginei, então, um romance, uma história em que se passasse, não lá na ponta do Artemidouro, que interpreta o sonho que já aconteceu, mas algo que acontece, uma espécie de, enfim, uma certa burocracia, uma certa coisa Uhum. muito cotidiana e muito doméstica e muito banal antes do sonho.
Então o Os sonho não vem do departamentos todos, céu, né? o sonho não vem dos deuses, ele é sugerido num prédio, no marco zero da cidade, que eu pensei, a cidade, o marco zero da cidade é o que há de mais concreto uma cidade, né? A fundação, né? Então, tá lá na Sé, o Na Sé, edifício Artemidouro, filho, em homenagem ao grego. ao grego, e aí as pessoas não sabem disso, então você não sabe, mas as pessoas morreram e passaram por lá, isso é uma coisa que eu não explico. Então, as pessoas, enfim, passam por esse edifício e lá tem esses funcionários que nunca saíram de lá, sempre estiveram lá e sempre estarão lá, que são os oneiros. E os oneiros, eles sugerem os sonhos daquela noite para aquelas pessoas, e as sugestões são das coisas mais banais. Ela é de plástico vagabundo, então assim, é um patinho de banheira, é um cachimbo, miniatura, banalidades, banalidades. E a Que são as ideia miniaturas de plástico. são as miniaturas de plástico. E a ideia é que esses oneiros são mais influenciados pelas pessoas que passam por lá, e é isso que causa um colapso no edifício, do que propriamente as pessoas sejam influenciadas pelas miniaturas, as quais teriam gerado, de alguma maneira, os seus sonhos. Ela se lembra do sonho e é uma bobagem que apareceu ali, não influencia em nada. E você sonha muito, Andréia? Como é que é? Os oneiros, você vai muito lá no prédio? Como é que é? Olha, já fui mais esse prédio. Agora, na pandemia, eu tive o Você sonha com quê? multidão? Nossa, quanta gente que me fala que sonhou com multidão, é incrível. Cara, não, eu sonhei com pessoas que se distanciaram aqui no momento da gente, assim, foi um encontro assim que jamais seria possível. Eu encontrei com uma família inteira e a gente teve uma bela de uma conversa, foi incrível. Olha, que fantástico. E levou Conversei para com uma análise? família inteira. Não, nem levei, eu considerei isso fechado já, Já, né? Eu né? falei, já Não tem. foi. É aquela coisa que o jornalista fala e você quer que eu diga o que sobre isso? E a Muito bom. análise, é, eu comecei a fazer o ano passado. Uma amiga, Ivana Rudaleite, minha grande amiga, um beijo para Ivana Amo, Rudaleite, Ivana. que sempre fez terapia a vida absolutamente inteira, e Analisada, Ivana. analisadíssima, e ela sempre conversava sobre isso. E ela levava a literatura para figura, assim, era uma coisa muito dela, né? Fazia parte dela. E eu estava, uma época, ficando muito hipocondríaca. Eu ainda tenho um pouquinho dessa, ainda tenho uma sequelinha desse probleminha, mas tem uma Sintominha, época né? que eu Leva estava um pouquinho, tá uma ali. coisa É leve de vez em quando, aquilo dá. necessário. Necessário. Que inclusive Porque, agora vai fazer você sobreviver bem, sabe? porque a hipocondria ela é falsamente racional, entende? E ela vai Sim, atrás de sim, argumentos o tempo inteiro. Rapaz, sim. ela é É filha da lindo. mãe. É É, lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. é lindo. E aí, eu tava com uma sinusite que não passava, e cada hora aparecia uma coisa. Aí eu falei assim, escuta aqui, minha filha, você não tem nada. Você precisa de terapia, vai fazer terapia. Vai ser bom. Ótimo. E assim, e eu pensei, Vou entregar meu gente, cartão para Ivana. eu falei, olha, claro, claro, imagine, fora a experiência, e eu gosto desse tipo de experiência. Por exemplo, fazer uma graduação de filosofia não é nada além do que uma experiência mental, Entendi. profunda, uma ginástica, assim, conhecer possíveis raciocínios ali, que só de você enxergar você já compreende não exatamente o conteúdo daquele filósofo, mas o caminho que ele faz para chegar naquilo ali. É Uhum. difícil de esquecer, ele acaba virando uma ferramenta própria também, acho que a gente assimila muito isso, mas enfim. Eu falei, bom, no mínimo vai ser uma experiência incrível. Sim. E Foi deixei lá. isso por um tempo, daqui a pouco eu tive um problema, uma dor no ciático, e eu não ia viajar, ia fazer uma residência artística, uma residência literária, de 3 semanas, no interior, em aldeias portuguesas, um convite. E eu falei, bom, não vai dar porque eu estou aqui com ciático. Falei, não, acho que agora é a hora da análise, né, para passar essa dor aqui, né? E aí eu fui num profissional que também é acupunturista e também tem uma coisa holística e também, assim, Entendi. Já é um é pacote. de, já é um pacote. Eu falei, não, ele vai entender. Quando eu disser Kardec, ele vai entrar nessa onda, ele vai entender tudo.
Não que eu agora seja uma cadecista que vá lá fazer evangelho no lar, não é isso, mas eu falo disso por Entendi. conta de uma experiência Uhum, muito marcante e que acho que eu sou um pouco resultado dela também, isso é sim, inegável. a soma dos Mas, resultados de todas as experiências. e daí, Cláudio, eu falei, bom, como? Eu não fiz isso antes, assim. Eu sei que na terceira sessão, eu acho que isso é comum, né? Assim, eu saí do consultório, fui andando a pé até minha casa, porque eu precisava caminhar, eu precisava. E é muito boa essa sensação de uma senha. O Porque não é ciático não que, estava mais travado. cara, não, aí o que aconteceu? É claro que estava, mas o problema é Sim. a Aham. dor ultradimensionada, Sim. entende? Uhum. A dor O era muito sofrimento em torno menor. dele. Aham. É. Uhum. É. E então, e agora ainda tá? Foi só ali para resolver o ciático? Como é que foi? Não, aí Quarentena imagina. da. Não, aí começou a quarentena e eu, muito bem, eu falei, tô ótima. E aí ele entrou em contato comigo, então quando você achar, porque a gente, enfim, não é muito interessante a gente interromper a linha que a gente estava seguindo e tudo mais. Eu falei, não, mas está tudo bem. E outra, né? Eu estava me sentindo assim, eu não Adoro isso. conseguia Tá tudo bem, tá tudo enxergar. ótimo. Tá tudo ótimo. E aí, quando eu me imaginei fazendo a terapia, eu falei, bom, fazer o quê? Eu vou me trancar no banheiro, é isso? Com o telefone para conversar com ele, porque basicamente eu quero falar também do que acontece aqui dentro de casa. Então, por exemplo, eu quero falar da maternidade, eu quero falar da minha relação com o marido, assim. E aí Aham. eu vou o quê? Clandestina, sabe assim? Aí fica uma fala clandestina que tem que ser escondida em algum lugar. Acabou a terapia. A minha terapia começava aqui com o Uber, entende? Que eu Aham. entrava no Uber já sabendo o que eu ia levar, costurando aquilo, sabe, para chegar até lá. Saía de lá, muitas vezes voltava caminhando a pé. É como diz uma amiga Lélia, a análise você também paga com o corpo, né? Não é Sem só. dúvida, porque Ah, por exemplo, e a autopercepção disso, né, de chegar de um jeito, e muitas vezes eu chegava lá e falava assim, olha, hoje é agulha, isso aqui é maravilhoso dele. E tem uma agulha, cara, que ele coloca no alto da cabeça, amigo, já era. O beijo do amigo. dragão. Gente, é assim, é um coma induzido, um coma induzido incrível, mas assim, mas de uma maneira muito sutil, tá certo? Sim, sim. Mas é como se desligar aquele fio desencapado, sabe? Uhum. Ele dá uma. Então eu falei, Eu, brinquei com ele, eu falei assim, a gente podia fazer algumas experiências, né? Eu queria escrever com essa agulha na cabeça. não é? Eu tenho uma amiga que fala que toda vez que ela faz análise, ela não consegue escrever um poema. Ela fala, análise mata, meu. Eu não consigo escrever, eu não consigo mais escrever, e aí ela para de fazer análise para poder escrever. E você, como é que a terapia te travou para escrever ou te ajudou a escrever mais? Olha, pelo contrário, na verdade, e olha que eu nem fui num tema muito que eu achei que pudesse ter com o terapeuta antes de começar a escrever o último romance, que se chama A Pediatra. A pediatra? Chama A Pediatra, é uma pediatra que não gosta de criança e abomina doença. Uou. E, e aí, assim, eu tive várias sessões comentando com ele sobre o que estava acontecendo no livro, Uhum. sabe? Eu chegava lá completamente inflamada. Oficina Em literária com o terapeuta. Belo fogo em chamas, assim, chegava deste tamanho, assim, sabe? E ele muito respeitoso com isso, sem achar que aquilo, enfim, é um cara que sustentou essa chama, Uhum. sabe? Não E então foi. essa pediatra no miniaturas já tem, né? Uma mãe, um filho, né? O moneiro na relação dessa coisa do sonho do filho, o sonho da mãe e os conflitos e tal. Então quer dizer que o tema da infância, da relação com a maternidade, essas coisas tem alimentado. Estão voltando agora no próximo livro? Tem. É uma mulher que não tem filhos, que Tá. detesta criança, que não teria filhos, Uhum. jamais na vida. E ela também abomina a doença, só que tudo isso está muito perto dela, e é uma figura que não sabe lidar com isso. Só que virão
desafios. E aí não dá nem para falar muito, porque é um tremendo spoiler, assim. Tá, não, sem spoilers. Mas Mas adorei o título. isso pode mudar, né? Sempre pode mudar, mas a princípio o nome é esse, É um bom A nome. Pediatra. E eu escrevi em um mês. A voz que vem pronta. A voz que vem pronta, porque é uma mulher, na verdade é uma voz muito parecida com uma voz que eu usei num conto chamado Francisco não Sim, sabe lidar? Não, não é o Francisco não sabe e-book. lidar. Isso, o e-book, Sim, que é um senhor que tem uma síndrome que ele não consegue, ele não tem consciência da metade do corpo. Então, metade do corpo, as coisas, ele não tem a menor noção, não tem o controle sobre aquilo. sim, o E e-book eu também vi. por um personagem que é do meu livro infanto-juvenil, Sociedade da Caveira de Cristal, que é um menino de 14 anos que, por ser um adolescente, e aí eu fiz uma regressão aqui na minha adolescência para escrever, é aquela certeza de que está preparado para o mundo, que o mundo pode vir, que ele não vai se queimar no mundo, assim, a queimadura do mundo não vai acontecer, assim, ele está pronto. Eu me senti com 14, eu estava pronta. Claro que não está, Uhum, nem de jeito nenhum, e vai dar errado. E essa é a fricção, entende? Então, entendi. a pediatra é uma mulher com muita imunidade social, médica, filha de médicos, classe média alta, sabe como é que Uhum, é? sei, Só que a água vai bater lá. bacana. Lê pra gente um Oneiros ou Malaquias, lê alguma coisa pra gente? Ou a pediatra, o que você tiver preparado aí. Olha, e você falou, eu acabei Não separando, danada. não separando. Olha que danada. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí que eu vou pegar aqui no meu. Eu vou pegar um mini conto aqui, peraí. Manda. Mini conta é bom, acaba agora. Lê inteiro. Estão gostando da conversa? Por favor, compartilhem, tá bom? Não deixem de compartilhar com outras pessoas para que elas conheçam a maravilhosa Andrea Del Fuego. Esse aqui é o livro Nego Tudo. Cadê aqui? Nego Tudo. É um Aham, livro que teve 107 exemplares. Eu digo que é uma edição confidencial, maravilhoso. porque eu sei onde estão todos os livros. Nossa, não sei nem qual aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Chama Andrea Del Fuego. Pode. Chama Andrea Del Fuego. Ó, vou ler um aqui. A ilustração, olha, esse peixinho. A ilustração tem tudo a ver, tá? É um peixinho se Pra cá. afogando num copo d'água. Certo. Quem fez a ilustração? Foi a Érica Valente. Lindo. Manda. Esse livro tem uns 15 anos. Para você que amou até o fim. Não é essa coisa que se esquece com o outro. Falo de amor para fuder tudo. Veneno em óleo fervente. Para você que tem queloides de fogo, marca sagrada e estúpida. Para você que amou assim, eu continuo sem piedade nos rins. Filtro um terço do rio. O resto tomba pelo meio das costas, cai na bacia, represo. Vou para casa do caralho, onde o pau sou eu, alargando a carótida com lança de bronze, bronzeada, na beira, no fim. Olha os rins aí. Olha os rins, tem mais rins aqui. Nossa, olha aí os rins. E é uma fala muito de uma coisa de. Deixa eu ver. Eu tinha É uma, entendido é que uma era uma prosa. coletânea. Não, é tudo seu. Não, são mini contos. Entendi, Vou ler entendi. qualquer outro aqui, outro pequenininho. Vai lá. Tem ilustração? Ah, legal. É um vestido e as pernas? É uma menina sem cabeça. Uau, manda bala. Tenho vontade da menina, que sabe da noite para só dormir nela. Dia que a papisa voltar, tiro a saia rodada. Rodopio no mesmo eixo. Peão de ponta rosa, sapatilha pompom. Aqueço os tendões fazendo borboleta. Meus braços, meu arco, atiro a seta. Estou muda, que é para esperar, como se deve no sacerdócio. Te espero sem que você o saiba, como é o túmulo. Amanhã apareço no teu córtex, como agora, na saudade.
Gente, É que isso coisa aí. mais... Olha o córtex aí. A medicina, tá tudo por aí, hein? Não é? E que coisa mais Anatomia, passional, gente. sim. Del fuego, né? Como você faz para Ah, manter sua eu tô aqui insanidade olhando em aqui. dia, assim? Como eu Como mantenho a você minha faz? sanidade em dia? Não, sua insanidade em dia. A minha insanidade em dia, É aquela insanidade necessária, sabe? Como você faz para olha, manter ela? fazendo aquilo que me desobedecendo. Tá. É fácil se desobedecer? Não, e nem acho que é o indicado agora. Acho que Pessoal, não é olha, o indicado não se agora. desobedeçam, tá? Não, não faz isso não, não faz isso agora não, porque você vai se machucar, não para, assim. Então, o que que eu estou fazendo para manter a sanidade agora, no momento? Tenho feito, fazia muito, experimentei muito tempo atrás, não tive paciência, mas há um mês eu estou fazendo meditação. Tá, E é uma meditação, a gente tem aqui o oxímetro, né? E eu fiz experiências com batimentos cardíacos, porque teve uma semana que eu espanei, que eu fiquei com um ataque cardíaco, assim, que foi lá no céu, né? certo. Tive que ir atrás, fazer exame, que eu fiquei assustadíssima. E não era Aham, nada, aquilo era uma bela de uma crise de estresse. aham. E aí eu comecei a meditação e comecei a comparar meus batimentos. É uma loucura, em 15 dias, cara. Os meus batimentos e na caminhada, ele baixou muito, baixou muito. Sim. Baixou muito e tenho mantido ele, e te digo que graças a essa prática, porque te leva a um estado mental sem nenhum envolvimento com o que você está pensando, e isso é muito libertador. É, realmente, exercício de... domingo vai ver aqui o Lira Vishuda, que é um amigo, ele trabalha com yoga, massoterapeuta, e ele foi um dos caras que me ensinou a respirar, eu costumo falar isso, sabe? Como a exercício de respiração parece clichê, né, de autoajuda, o clichê de saúde alternativa, mas depois que você começa a praticar, você entende porque respirar é tudo, assim, né? Essa atenção plena para cuidar do estresse, para cuidar de muitas coisas mesmo. E aí, e aí na meditação, uma hora também eu comecei a perceber, você tem essa coisa de você perceber a tua respiração, né, para controlar o ar e tal, e tem toda uma coisa de soltar o ar por mais tempo do que reter o ar e tudo mais. Por exemplo, o asmático, o problema do asmático não é falta de ar, é excesso. O problema do asmático é que Sim. ele não solta o ar, não é que ele não respira, ele não solta. E Uhum, tem muito a ver, não é? Essa ansiedade asmática, né? Turma uhum, sufocando e tudo mais. E depois eu comecei a observar também assim, eu não precisava observar, que aí também isso foi uma fase deliciosa de percepção, que também não preciso controlar a minha respiração, o meu corpo faz isso absolutamente sozinho. Na verdade, se minha mente está sem os dentes mordendo tudo que eu estou ouvindo e as notícias e tal, o meu cérebro, esse aparelho, esse órgão, esse intestino que fica dentro da cabeça, né, esse primeiro intestino, ele vai dar o comando da autoconservação, porque o corpo ele vai para a homeostase, ele deseja esse equilíbrio. O corpo uhum. deseja esse equilíbrio. Agora, para além do princípio do prazer, é a mente, né, Exato. Cláudio, que vai lá dar uma bagunçada. É, Vai lá dar uma exatamente. bagunçada. Vai lá brincar de mal-estar. E você acha que tem alguma coisa ainda para se dizer da pandemia que a gente ainda não falou? Você acha que tem alguma coisa que não está se falando? Você falou no último podcast, no modo geral, das 4 ondas. Eu achei muito legal essa sua fala no podcast, assim. Foi, posso repetir Por aqui, né? favor, Se repita. Eu lá no gostei muito dessa começo, fala. eu fiquei pensando muito, há dias fiquei pensando nela, porque no começo da pandemia se falou das ondas, né? Então, assim, a primeira onda, a onda da doença, contágio, morte, tudo isso. A segunda onda, a onda econômica, porque por conta do isolamento, a quebradeiro, o desemprego.
A terceira onda, o descontentamento social. A gente acabou de ter uma lindíssima greve aqui no primeiro. Tudo bem? Voltou? Voltou. Voltou. Deu para A ouvir. gente foi falar da Lindíssima greve. greve. Uhum. Eu falei lindíssima Você greve, viu? Não, já Zuckerberg estão falou, cortando a gente. gata, para com isso. Zuckerberg está atento, você acha que não? Enfim, mas a gente pode colocar os movimentos sociais todos aí, inclusive Sim. os 300 que foram lá para a menina que depois foi presa, a extremista de direita, assim, os movimentos sociais, entendeu? De qualquer espectro, uma terceira onda e uma quarta onda prevista, que é a quarta onda dos problemas psicológicos advindos daí. E que esses problemas, eles podem não aparecer agora, podem, mas eles também tendem a surgir de 6 meses a 1 ano pós-abertura. Tudo passou e 6 meses depois vem aquele pós-traumático, né? Claro que se pensa assim, figuras que acompanharam familiares acompanharam, não que puderam acompanhar, né? Mas de Exato. longe, sabendo de um familiar que está numa UTI, ou basicamente alguém que tem muito a perder, a própria vida, o filho, os pais, o marido, pessoas amadas, e só isso também basta também. Se você fica o tempo inteiro com isso, você está vivenciando uma pessoa que tem alguém na UTI. Na sua imaginação, a informação que você está dando é essa, de que a morte está atrás da sua porta, né? Exato. Está na sola do seu sapato que você veio do Exato. supermercado. Uhum. E o que a gente está vendo é que essas ondas todas são simultâneas, ela não é uma depois da outra, é uma grandíssima onda. É uma tsunami. É um tsunami, tem, sei lá, outro tsunami, tsunami, é alguma outra coisa. E aí, sim, você lembra do tsunami, daquele casal que no tsunami da Indonésia, eles não viram nada porque eles estavam mergulhando no fundo, eles estavam em mergulho? Lembro. Quando eles foram para a superfície, já falam, meu Deus, tinha o mundo acabou. acontecido tudo. O mundo acabou. Então, quando eu falo de em vez de ser um leão no quintalzinho, ser uma tartaruga, é um pouco esse mergulho. E essa ideia de que a onda não atinge todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, cada um vive essa experiência de um jeito, numa fase. Então, você está vivendo uma fase, que nem você falou, né, do Chico. Aqui também, né? Ou o paciente que um mês ali, nossa, nada a ver, super tranquilo, tô adorando ficar em casa. E enquanto tinham pessoas que já no começo, agora essas pessoas estão organizadas, estão. Ah, não, agora eu estou conseguindo lidar. E esse que não estava lidando lá no começo, agora, meu Deus, não sei o que eu faço. Então, assim, cada um vive no seu tempo, né? Cada um vive no seu momento esse processo, né? Dessa onda gigantesca. E aí tem agora, a gente já ficou em momentos piores, assim, um pouco mais sombrios, né? Que era para tatear, por exemplo, a doença tinha 2 meses de vida. Imagine, para você saber a história natural da doença, os cientistas para ter ideias sobre isso e tal. Agora a doença tem o quê? 7 meses? Vai fazer 7 meses ou 8 meses? Então começa a ter um conhecimento dos seus sintomas, das suas sequelas. Agora está vendo também que muita gente pode morrer assim pós-alta, porque tem sequelas pulmonares e renais, cardíacas bem importantes e que vão precisar, assim, pulmão com 50% de necrose, assim, com aquelas cicatrizes que não expande mais, né? Não tem, é irreversível. Figura que vai ficar com oxigênio. Isso, pessoas que ficaram numa internação, que precisaram de ventilação mecânica. E não é todo mundo, isso é uma pequena porcentagem, mas enfim, coisas, tanto isso quanto a noção de que muita gente é assintomática mesmo, que passa pelo vírus e não tem absolutamente nada, não dá um espirro, né? Vacinas em teste, né? Esse nosso descontrole aqui, de certa forma, no Brasil, acabou nos promovendo também ao candidato aos testes de vacina, e a esses acordos, como o governo de São Paulo fez com a China, que provavelmente é a melhor vacina, né? Mais do que a Pfizer e a outra de Oxford, enfim, não sei se são as duas, se eu estou falando da mesma vacina quando eu falo de Oxford e da Pfizer, mas, enfim, essa chinesa parece que ela foi feita com mais pessoas na segunda fase, e é essa que vai ser testada aqui, e que o Butantan já está preparado para produzir muito dessa vacina. Então, começa
a clarear alguma coisa. Então, tem 6 meses, pelo menos dura 6 meses a princípio, então, a imunidade de quem já pegou. A gente só vai saber se dura 2, 3 anos, é com o tempo. Exato. Mas a vacina deve vir antes disso, né? E talvez a gente tome várias vacinas. Sim. Eu sou aquela que posso tomar todas. E a sensação de urgência que se estabeleceu, né, com essa experiência, né? Eu acho que é o que eu tô vendo, que eu vejo mais de comum, essa sensação de urgência de uma vida que já não era infinita, mas que tem aquela ilusão necessária, né, até para a gente não pirar, né, ficar pensando o tempo todo que vai morrer, mas que agora vem, eu ouvi frases do tipo, é aquele café que a gente não tomou, ou meu filho disse um dia, nunca mais quando você mandar andar de bicicleta na rua eu vou dizer não, né, então assim, não tem só a destruição, né, tem uma recriação de coisas, tem um otimismo talvez que possa vir daí. Eu preciso, o Suassuna falava, né, de um realismo esperançoso. Eu preciso disso e eu acho que a gente precisa se lidar com isso também, né? O que está sendo construído em torno disso. Sim. O que a gente pode construir, né? Porque fica colocando para fora essa minha fala, parece que alguém que tem que ir lá construir alguma coisa. Não, somos nós, né? E é uma construção muito íntima, ela é íntima, sobretudo, porque, por exemplo, aquilo que era intolerável, será que se mantém intolerável? A quantidade de casais que estão descobrindo que, o que a gente estava fazendo junto, sabe? Eu tenho um conhecido que se separou antes da pandemia e eles estão juntos esse tempo todo. Sim, é irrespirável, entende? Com as crianças, enfim. E eu sei de, enfim, muitos casos aqui e tal. Aqui não foi o caso, assim, na verdade, eu tô casada há 28 anos, então isso já é uma espécie de submarino, isso já é uma espécie de quarentena existencial. Já, esse vírus não sabe de nada. Esse vírus sabe nada, querido. Então, assim, nesse sentido não mudou, a gente já sempre foi freelancer, sempre trabalhou dentro de casa, sempre teve um trabalho criativo, inclusive, então, sem grande, com a diferença de que tem um filho agora e a gente fica bastante atento a ele e tal. Sim. Mas a gente fica com muita ansiedade, com muito medo, tem dias que eu consigo tô mais, entende, vibrante, outras vezes não, depois ele tá mais, menos, faz essa... E que agora, o que acontece agora, acho que tá batendo 4 meses de isolamento, né? Sim. Eu já não tô me assustando com essas ondas, essas ondas próprias, entende? Assim, então, por exemplo, o dia que eu tô com uma energia um pouco mais baixa, ok, não vai passar disso. É isso aqui. Esse é o dia, fazer ali, cumprir aquele... Porque daí também, se você deixar também a mente... Sou eu. Eu sou eu. Estou causando esses problemas aqui de som. Peraí. São as vozes aí. São as vozes. É o Zuckerberg que não quer que a gente fale sobre isso. Passou? É o Daimon do Zuckerberg. E também se você vai deixando... Então, por exemplo, você fica... Depois que você tem uma crise assim de ansiedade ou de estresse, você fica muito tempo observando a tua própria mente, né? Porque você acha que ela vai provocar uma outra tempestade, né? Sim. Então é uma coisa meio de parar de deixar a mente como objeto da mente, né? A sua mente não tem que ficar olhando a sua mente. Aí você bota o mundo como objeto, né? Então não é o que eu estou pensando, não é o que eu estou sentindo agora, assim. Porque sentir você vai sentir independente e pensar você vai pensar, porque é isso, de estrutura da consciência pensar. Não tem como parar de pensar. Nem a meditação cogita isso. Não tem. Exatamente, que é uma grande isso vai acontecer. balela, né? As pessoas acham que meditar é parar de pensar, né? Mas aí não é mais assim o objeto da mente, entende? Assim, o que eu estou pensando agora, e digerir o que eu estou pensando agora, e ver uma sensação, ver um sentimento, seja ele qual for. E aí é deixar objetos como objetos, sabe?
Por isso é difícil atravessar essa coisa para quem está com dificuldade de ler, mas a leitura é uma coisa maravilhosa nesse momento, Sim. porque a leitura, aquilo que está escrito, é partitura para o teu pensamento. Daí Uhum. você para de ter tua mente como objeto da sua mente Uhum. e passa a ter a mente alheia, uma mente alheia, claro, escolhendo bons livros. O que eu estou lendo agora é isso aqui, perdão, mas isso aqui é muito bom, que é o conceito de angústia do Kierkegaard. E é engraçado que na graduação eu não passei por ele, né? E daí, porque eu estava lendo algumas coisas sobre psicanálise, tudo convergia para o conceito de angústia, De né? angústia. Ai, e é incrível. É E incrível, é leitura, incrível. realmente, leitura, consumir arte, é por isso que, inclusive, ela é tão combatida, né? A potência que a arte tem para a saúde mental, né? Para a cura, para a expansão do conhecimento, da percepção de si, do outro, né? A leitura, os filmes, a arte como um todo, né? Então, até por isso ela é tão combatida atualmente, né? É um Sim. campo de batalha complicado. E assim, um conceito de angústia, claro que ele vai pegar no tema central do que a gente está vivendo agora, certo? Exato. Mas é um cara que está num outro mundo, num outro tempo, e que está se perguntando pelo mesmo que você, e você vai entrando no raciocínio dele. Isso também eu acho agradável, assim, do ponto de vista para você relaxar um pouco. Uhum. Mas o que eu acho muito efetivo também é bobagens de comédia, Por bobagens. favor, por Ri, favor. ri, porque comédia ri da merda, da desgraça. É tudo, assim, que a gente precisa. É. Não. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz. Fazia tempo que eu não assistia uma série. E aí eu fui maratonar Good Place. Já assistiu? Não, é bom, é? Você vai gostar. Vai. Tá, Tem filosofia em tá. todos os episódios. Inclusive, a primeira temporada, cada episódio é pautado num filósofo. Sério. É a história de uma mulher que vai parar no céu, né, no bom lugar, por engano. Tipo, ela não devia estar lá, né? E eu não posso contar. Eu sei que é meio antiga já, né? Mas porque eu gosto de séries que acabaram. Eu tenho esse problema. Eu preciso assistir alguma coisa que eu sei que o Netflix ou seja lá quem for não vai cancelar depois. Então eu peguei Good Place, então é comédia, mas ao mesmo tempo cheio das profundidades, porque dialoga com a filosofia. E episódios curtinhos, 22, acho que minutos. Você vai gostar. Acho que tem. E na Olha análise a aí. gente fala, o humor precisa de, tem lugar na clínica. O humor é muito importante, né? Muito. Bem, é isso, né? Já deu aqui nosso tempo. Olha só. Muito obrigado, Andréia. Valeu Isso mesmo porque por eu esse papo. tinha perguntas a te fazer como Pasta? alguém da literatura, alguém da psicanálise, mas aí começa uma outra conversa. Mas tá, Vamos vou te fazer conversar uma de pergunta. novo. Pode? Pode fazer Faça. uma última pergunta então para você? Claro, pode. É, quem cuida de quem cuida da mente? Quem Quem cuida de cuida? você? Quem está Olha, cuidando de você? quem está cuidando de mim? Eu estou cuidando de mim. Acho que é o primeiro trabalho, o autocuidado, né? A maioria das pessoas perde um pouco a noção da importância do autocuidado, sabe? O autocuidado, ele é essencial. Você para de atribuir, e a psicanálise tem muito isso, né? Ela é uma ciência, uma filosofia, uma prática da ética da responsabilidade e da responsabilidade por si mesmo. Então você vai lá, chega culpando todo mundo, se culpando, e aí tem uma hora que você se responsabiliza. Então é o trabalho de se responsabilizar. Então tenho me cuidado, acho que nunca me cuidei tanto. Nós tivemos aqui uma fase bem difícil no começo desse processo, e aí eu percebi que para eu poder cuidar dos outros, eu precisava me cuidar. Inclusive parei um pouquinho de atender, fui me fortalecer, né? A Esther, que cuida de mim o tempo todo, me ajudando, e eu, uma troca, a gente faz um processo, que é o que você falou. São seres que estão ali dentro, habitando, e
tem momentos que não vão bater, né? E eu tenho sorte de estar por perto da minha família também. Mas pensando assim, do ponto de vista do trabalho e de dar, de lidar com todos os conteúdos, eu tenho meu analista, isso é fundamental, né? Então, tipo, acham que psicólogo não tem problema, que não sente ansiedade, que está vacinado, né? Ninguém pensa assim que o cardiologista nunca vai ter problema no coração, né? Ninguém pensa nisso, mas eu já ouvi, nossa, você é psicólogo e ficou ansioso, né? Você se sentiu. Existe psicólogo que tem depressão. Então, assim, sim, né? E então, assim, eu acho que o profissional da saúde precisa se cuidar. Inclusive, é o papo de domingo com o Lira, a gente vai falar muito disso, sabe? O profissional da saúde, eu acho que esse momento ficou muito evidente a importância desse profissional, porque na hora que ele adoece, 40, 50 pessoas perdem cuidado. Então, assim, é muito importante o profissional da saúde se cuidar e ser cuidado. Porque quando ele falta, a gente sabe, tipo, ele falta para um monte de gente. Teve um papo do Átila com o coordenador do Hospital das Clínicas que falou muito disso, né? Se uma enfermeira adoece, você perde duas, três alas de atendimento. Então, assim, eu vejo muitos amigos que não se cuidam, que não fazem o autocuidado, e depois acabam ficando mal. Então, assim, análise e leitura, né? Parar para bobagem, para jogar videogame, essas coisas, assim, isso é fundamental. Fundamental. E eu acho que esse momento, você falou, né, da importância dessa importância de o processo é muito individual, mas eu acho que é um momento que a gente só vai sair na coletividade. Só na coletividade. Nunca ficou tão evidente o quanto a coletividade é importante. A rede de apoio. Eu e a Camila tá até. Ela é psicóloga também, a gente vai conversar. A gente conversou sobre saúde da mulher e vamos falar de novo sobre isso na outra semana. E a gente conversou muito dessa ideia da rede de apoio, né? Como a gente está sentindo falta daquela pessoa que podia ficar com o filho para ir em algum lugar, daquela outra pessoa que ajudava, a creche mesmo, os cuidadores. Agora isso está tão evidente, o quanto essa coletividade é importante, o quanto essa rede é importante, sabe? Então, assim, é uma viagem para si, cada um tem o seu tempo, mas só vai funcionar na coletividade. Eu não vejo outro caminho. Acho Então, que e é aí isso. esse equilíbrio, ele faz bem à coletividade, né? Se você é Exato, um ponto de equilíbrio dentro dessa exato. engrenagem, inclusive você contagia com isso. Exato, é o trabalho. Por isso que eu falei, acima de tudo, em primeiro lugar, a ideia do autocuidado. Sem o autocuidado, sem você ver os seus conteúdos e se cuidar e se fortalecer, né? Esse contágio de coragem que você falou da oficina, né? Tipo, é isso. Você tá ali e só que é uma troca, mas ao mesmo tempo você acaba sendo o centro de um movimento, né? Todos são centro de alguns movimentos. Sempre você está no centro. Então, sem essa ideia de que o autocuidado é fundamental, fica muito complicado. Muito. Aí a gente vê figuras que a gente tem visto por aí que vão destruindo tudo, porque não sabem o que são, ou não tem uma visão de nada, são pulsão de morte, narcisismo de morte plena, assim, né? E aí todo mundo sofre. E a gente vê muito isso, né? Aqueles que destroem as relações coletivas, mas a gente não enxerga quando existem esses que têm potência criadora. Eles acabam sendo eclipsados porque todo mundo se alimenta, se alimenta, se alimenta. É complicado. Então acho que o autocuidado é fundamental. E porque uma figura que está muito bêbada de si, ou enfim,
um pouco fora de controle. Não é que eu não acredito em controle total das emoções, não. Eu Não, não acho que não, pelo amor de Deus. esquece. Né? Mas é um certo ter noção Isso. de onde estão as coisas e tal, né? Responsabilidade, sabe? E é a palavra para mim que cabe. É uma ética Uma da. responsabilidade Exato. Você tem uma da ética. tua. Se responsabilizar pela tua preguiça, se Isso, responsabilizar pela tua culpa, isso é se análise, responsabilizar. sabe? Mas, Pelo seu sintoma. mas essas figuras, assim, elas são mais barulhentas, né? Isso que É, concordo com o que você está exatamente. dizendo. Exato. Então é isso. Muito bem. Mas vamos conversar de novo. Se sobrou assunto, e nós, gente. Ontem à noite a gente falando, né? Como é que para Estou de à conversar? disposição. Como é que para de conversar? Imagina. Literatura Muito e obrigado. psicanálise, imagina, a gente só tem, eu só tenho dúvidas, assim, não, eu adoro brincar de perguntas. Bora. Estamos aí. Eu também tenho muitas. Aliás, só tenho. Muito obrigado, Andréa. Um beijo Eu para que você. agradeço o convite, vida longa ao projeto. Brigadão. Valeu. Até. Então, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Esse papo muito bom. Isso é saúde mental também, sabe? Parar para conversar, parar para desse boteco virtual, parar para refletir sobre outras possibilidades, como disse a Andrea, para pensar pelos caminhos estabelecidos por um outro pensamento de uma outra pessoa, saindo desse círculo vicioso que às vezes a gente se coloca. Isso é saúde mental. E amanhã eu converso com o Plínio Camilo sobre literatura também, sobre antirracismo, sobre um monte de coisa, né? O Plínio vai estar aqui às 16 horas. E, se possível, não se esqueça, fique em casa, tá bom? Até mais.